Talvez você nunca tenha contado isso para ninguém, mas existem noites em que você acorda com o peito apertado, os olhos marejados, sentindo que esteve com alguém que já se foi. E por alguns segundos, não sabe se ainda está sonhando ou se aquela presença era real. O travesseiro guarda um silêncio estranho. E o coração, um nome que insiste em voltar. Quem já viveu isso, sabe, não é apenas sonho. É saudade que atravessa dimensões. Talvez você tenha sonhado com um pai, uma mãe, um filho, alguém que partiu deixando palavras por dizer, abraços pela metade, promessas que o tempo não cumpriu. E de repente, ele ou ela aparece num sonho tão vivo que parece carne, lágrima, alma. E você acorda com a sensação de ter recebido uma visita, ou um recado, ou um pedido de perdão que não foi dito em vida. Sim, há uma dor oculta aí, uma dor que não grita, mas pesa. O silêncio depois da morte pode ser ensurdecedor. A ausência tem cheiro, tem toque, tem memória, e às vezes tem forma de sonho. Mas e se esse sonho for mais do que saudade? E se for um reencontro real entre duas almas que se procuram mesmo depois da despedida? E se for um chamado espiritual? Um lembrete de que o amor verdadeiro não se desfaz com a morte? Chico Xavier dizia que a carta psicografada era como uma ponte de luz, uma travessia entre mundos feita de afeto, vibração e merecimento. E há sonhos que também são assim. Sonhos que são cartas invisíveis, escritas de alma para alma. Sonhos que não nascem do acaso, mas da sintonia. Emmanuel nos lembra, para que a comunicação espiritual aconteça, é preciso que o coração esteja limpo de ruídos e a alma disposta ao bem. Nem todo sonho com quem partiu é um recado do além, mas alguns são sim verdadeiros encontros. Encontros em espírito, vividos em outro plano, durante o sono, quando o corpo descansa e a alma viaja. Hoje, neste vídeo, nós vamos caminhar juntos por essa ponte de névoa. Vamos entender, à luz da doutrina espírita, da neurociência emocional e da experiência de médiuns como Chico Xavier, o que significa sonhar com alguém que já morreu. Por que isso acontece? Quando é apenas lembrança, quando é reencontro real. E o que fazer com essas mensagens do invisível que chegam na calada da noite? E se você já teve um sonho assim, se já sentiu um perfume familiar sem razão, se acordou com a sensação de um abraço que não veio deste mundo, este vídeo é para você. Talvez, ao escutar essas palavras, algo tenha tocado aí dentro. Se você já viveu algo parecido, ou se essa mensagem trouxe à tona uma lembrança, escreva nos comentários. Não precisa ser longo. Às vezes um simples "eu senti isso" já é uma oração compartilhada, porque há sonhos que são encontros, há encontros que são curas. E há curas que começam quando a gente finalmente escuta o que o espírito tenta dizer em silêncio. Agora vamos juntos, porque o sonho pode ser mais do que saudade, pode ser missão, pode ser amor tentando voltar. Há noites em que a alma parece não caber no corpo. Você se deita e algo dentro de você começa a se soltar suavemente, como se estivesse indo ao encontro de uma lembrança que ainda vive em algum lugar. Quando os olhos se fecham, o espírito viaja, e ali, entre mundos, entre batidas do coração e sussurros da eternidade, ele encontra alguém que partiu. Por que isso acontece? Porque entre tantos sonhos, alguns nos fazem acordar chorando ou sorrindo com lágrimas. A doutrina espírita, através das palavras de Chico Xavier e das obras de Allan Kardec, explica que durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico. Ele se liberta, ele reencontra, ele aprende, ele visita. E às vezes, esse reencontro não é invenção da mente, é visita real, é presença que se faz sentir. Porque existe algo mais forte do que o tempo, do que a morte e do que a distância. O laço vibracional entre dois espíritos unidos por afeto, por missão ou por um silêncio que ainda dói. Quantas vezes um filho reencontra a mãe,
Um esposo reencontra a esposa. Quantas vezes, no silêncio da madrugada, dois espíritos voltam a se olhar nos olhos? Você já sentiu isso também? Chico Xavier nos dizia que os sonhos podem ser o reflexo da alma fora do corpo. E quando há amor, saudade, culpa ou missão não cumprida, o reencontro é possível, às vezes necessário. O plano espiritual não nos abandona no luto. Ao contrário, ele se aproxima com delicadeza, com vibração, com o cuidado dos que amam mesmo depois do adeus. Mas não são todos que conseguem perceber. Emmanuel nos ensina que é preciso sintonia espiritual, merecimento vibracional, humildade interior. O desdobramento não é mágica, é afinidade. E quando a dor ainda pulsa, quando a saudade ainda queima, essa afinidade se intensifica. Por isso, muitos sonham repetidas vezes com a mesma pessoa, porque há algo que ainda vibra, porque há algo que ainda precisa ser dito, sentido, curado, porque o amor, mesmo partido, ainda respira. E talvez, nesse exato instante, enquanto você ouve estas palavras, o seu coração esteja lembrando de alguém. Talvez, sem saber, sua alma esteja pedindo para reencontrar quem foi embora. Se você sente que essas palavras poderiam ter sido escritas por você, escreva algo, um desabafo, um nome, um silêncio com letras. Enquanto a espiritualidade nos revela o plano invisível do desdobramento, a ciência do sono começa a confirmar que a alma, de fato, fala durante a noite. É durante a fase REM, aquela em que os olhos se movem rapidamente sob as pálpebras fechadas, que os sonhos mais vívidos acontecem. É ali, nesse intervalo sagrado entre o corpo e o espírito, que memórias emocionais profundas são processadas e, às vezes, reativadas. O hipocampo, parte do cérebro responsável por organizar essas memórias, torna-se um santuário onde a saudade encontra forma. Para a neurociência afetiva, o sonho não é apenas um teatro da mente, é um processo de reintegração emocional, é uma espécie de cura silenciosa, onde vínculos interrompidos tentam se recompor. É por isso que tantas pessoas relatam sonhos com entes queridos que já partiram, não como imagens borradas, mas como encontros nítidos, intensos, cheios de significado, como se o cérebro fosse apenas o palco, mas o espírito, o verdadeiro autor da experiência. Há algo de mediúnico no sonho lúcido, há algo de espiritual na maneira como o inconsciente revela aquilo que ainda precisa ser dito. Emmanuel nos lembra que a mente liberta, durante o sono, segue para onde se prende o coração. E se o coração ainda chora uma ausência, talvez o sonho seja a visita que consola. A ciência, aos poucos, se curva diante daquilo que o espírito sempre soube, que há vida além da matéria, e que em certas noites o nosso espírito encontra o caminho de volta, para um colo, um olhar, um reencontro. Nem todo sonho com quem partiu é espiritual. Às vezes, é a mente tentando acalmar a dor. Outras vezes, é a alma, de fato, recebendo um chamado. Como saber a diferença? Chico Xavier nos orientava a observar as sensações que permanecem após o despertar. Há sonhos que deixam paz, outros, perturbação. Quando acordamos com o peito leve, com uma certeza serena de que algo foi dito, mesmo sem palavras, é sinal de que houve um encontro verdadeiro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, também nos fala da natureza dos sonhos. Alguns são apenas reflexo do que vivemos ou desejamos. Mas outros nascem da alma que se desprende e vive por instantes uma realidade fora do tempo. É possível identificar o reencontro por 3 sinais. Emoções muito nítidas e desproporcionais ao conteúdo do sonho. Mensagens claras, mesmo que simbólicas. E uma sensação de verdade que ultrapassa a lógica. Há quem acorde chorando, mas com alívio. Há quem diga, eu sei que ele estava ali, e estava. A mente não inventa certos detalhes. Ela não cria, do nada, um perfume que já se foi. Ela não simula o calor de um abraço que deixou saudade. Quando essas presenças se manifestam com tanto realismo, é porque a alma de alguma forma viveu aquilo, e talvez, só talvez,
o que você sentiu naquela noite tenha sido mesmo ele ou ela, voltando por alguns minutos para dizer o que só o espírito entende. Há uma dor que não grita, ela se esconde, respira entre os gestos, e quando anoitece, se transforma em sonho. É a culpa. Muitas pessoas sonham com quem já partiu, porque algo dentro delas ainda pede perdão. Um perdão que não foi dado ou que não foi pedido. Um último gesto que nunca veio. Uma palavra que ficou atravessada na garganta. E quando a alma sente essa dívida, ela clama. Pais que sonham com filhos que se foram. Filhos que sonham com pais que partiram sem despedida. Vidas entrelaçadas por amor, mas separadas por mágoas não resolvidas. Chico Xavier acolheu inúmeros relatos assim. Espíritos que voltavam nos sonhos, pedindo paz, oferecendo perdão, libertando laços antigos. A culpa, quando não elaborada, se torna um campo psíquico. É como uma antena emocional que atrai, magnetiza e convoca. O que não se cura acordado, a alma tenta curar dormindo. Emmanuel nos adverte: a culpa não é castigo, mas sinal de que a consciência desperta. E o sonho, muitas vezes, é o espelho onde essa consciência se vê, sem máscaras, sem barreiras, de espírito para espírito. Se você já sonhou com alguém pedindo perdão, talvez no fundo seja o seu próprio espírito tentando dizer, me perdoa, ou talvez aquele que partiu esteja dizendo, eu já perdoei você. E quando o sonho nunca vem, e quando a pessoa amada nunca aparece, para muitos isso é ainda mais doloroso. O silêncio depois da morte soa como abandono, como se nem no mundo espiritual ela quisesse mais estar por perto. Mas Chico Xavier nos alertava, nem sempre a ausência é desprezo. Às vezes, é elevação. É amor silencioso que respeita o tempo do outro. Muitos desencarnados, logo após partirem, são acolhidos por equipes espirituais que os ajudam a se libertar do peso da vida. Há um tempo de adaptação, de cura, de renascimento. Emmanuel explica que há espíritos que não voltam, porque amam tanto, que preferem esperar o momento certo, sem interferir, sem forçar reencontros. O livre-arbítrio é respeitado até no além, e muitas vezes é a própria dor do encarnado que impede esse contato. Quando há muita revolta, mágoa, desequilíbrio, a vibração não permite a aproximação. É como se duas estações tentassem se comunicar em frequências opostas. Mas até o silêncio carrega mensagens. Às vezes, a ausência é um convite à fé madura, à confiança de que o amor permanece, mesmo quando não se manifesta. Se você sente falta de um sonho, talvez o reencontro esteja sendo preparado. Em silêncio, em vibração, em oração. Nem todo sonho é o que parece. Às vezes queremos tanto uma resposta que enxergamos mensagens onde há apenas memória. Há um risco sutil aqui, o de transformar o sonho em prisão, em obsessão, em ilusão. Chico Xavier era firme ao dizer que devemos acolher os sonhos com gratidão, mas também com discernimento. Emoções desequilibradas podem distorcer os sinais e transformar visitas verdadeiras em fantasias perigosas. É preciso calma, é preciso sentir, refletir, entregar. Sentir o que esse sonho despertou em mim. Paz, angústia, medo, consolo. Refletir, isso se conecta com minha realidade, com meus sentimentos atuais. Entregar, que essa experiência vá para onde precisa ir, sem apego, sem ansiedade, sem controle. Emmanuel dizia que nem tudo o que se sonha é recado, mas tudo o que se sente merece ser ouvido. A sabedoria está em não forçar sinais, mas também em não ignorar o que o espírito tenta dizer. Se o sonho tocou fundo, acolha. Se gerou inquietação, observe. Se curou, agradeça. E se, por acaso, ao ouvir essas palavras você se lembrou de um sonho que nunca entendeu, talvez ele tenha voltado agora por uma razão. Há quem espere meses, outros anos. E só então o sonho vem,
O rosto amado aparece, a conversa acontece, o reencontro finalmente se dá. Mas por que demora tanto? O tempo do espírito não é o tempo do relógio. A alma tem seus ciclos e há dores que precisam de maturação, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Em muitos casos, o luto profundo do encarnado cria uma névoa emocional que impede a aproximação espiritual. Do outro lado, o desencarnado também pode estar em processo de cura, de aprendizado, de reajuste. E até que ambos estejam prontos, o reencontro não acontece. Emmanuel explica que a ligação entre almas acontece quando o amor já pode ser sem apego e o reencontro já pode ser sem cobrança. Antes disso, o silêncio é proteção. E há outra razão. Há reencontros que só acontecem quando a missão se aproxima, quando algo em nossa jornada precisa ser despertado. O sonho então vira chave, vira alerta, vira lembrete. Talvez o seu sonho tenha vindo agora, porque agora você pode entender o que antes doía demais. Talvez só agora você esteja pronto para ouvir o que o Espírito precisa dizer. E se você já esperou anos por esse sonho, talvez ele tenha vindo na hora exata, nem antes, nem depois. Existem sonhos que parecem quebrar as fronteiras do tempo. Você vê um rosto conhecido, mas ele aparece em outro cenário, com outro nome, outro papel. Um pai que surge como filho, um companheiro que aparece como irmão, uma mãe que se manifesta como uma antiga amiga. E mesmo assim, você sente, é ele, é ela, é a alma antiga, vestida de nova história. Chico Xavier falava desses sonhos como portais. Portais de memória espiritual, onde pactos do passado emergem suavemente na consciência. Eles não vêm para confundir, vêm para esclarecer. São lembranças sutis de contratos reencarnatórios, missões divididas entre existências, acordos que transcendem a lógica da carne. Allan Kardec nos lembra que as simpatias instintivas são muitas vezes ecos de antigas relações. E o sonho é o lugar onde esses ecos ganham voz. Emmanuel reforça que essas manifestações são permitidas quando a alma já está madura o suficiente para acolher a revelação sem medo. Quando já não se trata de curiosidade, mas de compreensão. Quando você sonha com alguém que te revela um passado partilhado, isso pode ser um sinal. A vida de agora tem algo a concluir, algo a reparar, algo a continuar. A missão espiritual entre vocês não terminou, apenas mudou de forma. E no fundo você sabe, porque o coração reconhece antes que a razão entenda, porque a alma lembra, mesmo quando o corpo esquece. Imagine uma ponte feita de névoa, uma ponte que não se vê, mas se sente. De um lado, você, do outro, alguém que partiu, e entre vocês, o invisível. Essa é a imagem que melhor traduz o que acontece quando o sonho é espiritual. Não é um caminho direto, não é uma estrada sólida, é uma travessia feita de vibração, de intenção, de amor que ultrapassa fronteiras. Às vezes a ponte se forma sem que você perceba. Basta que o coração esteja sereno, basta que a alma esteja aberta. Mas é preciso cuidado, porque a névoa engana. Ela pode fazer parecer o que não é. E por isso, é preciso presença interior. É preciso preparar o campo espiritual para que o sonho não seja confusão, mas sim mensagem. André Luiz nos explica que a sintonia é a senha do contato com o invisível. Não adianta pedir um sonho se o dia foi preenchido de raiva, julgamento, mágoa. A ponte se constrói com oração, com gratidão, com entrega. Antes de dormir, acenda sua luz interior. Faça silêncio. Entregue seu coração em prece. E diga com a alma, se for da vontade de Deus, que eu encontre quem amo em paz. E se o sonho vier, aceite como bênção. E se não vier, confie. A ponte está lá. Mesmo que você não veja. Ela perdeu o filho de forma repentina. Não houve tempo de dizer, eu te amo pela última vez. Não houve despedida, apenas o vazio, apenas a dor que invadiu todos os espaços da casa e do corpo. Meses depois, ela sonhou com ele. Um campo florido, um banco de madeira, e ele sorrindo.
Ela chorava, se desculpava por tudo o que não conseguiu fazer, e ele apenas disse: "Mãe, agora eu entendo", e já passou. Ela acordou chorando, mas dessa vez era um choro diferente, era leve, era libertador. Ela procurou Chico Xavier e dias depois recebeu uma psicografia com as mesmas palavras do sonho, a mesma cena, a mesma flor. Esse é o poder de um sonho verdadeiro. Ele não apaga a dor, mas transforma. Ele não desfaz o luto, mas ilumina. Desde então, ela mudou, parou de se culpar. Passou a falar com o filho todos os dias, em pensamento, em oração. A saudade continua, mas agora tem voz, tem caminho, tem ponte. Comente aqui quem você mais deseja reencontrar quando partir desta vida. Seu comentário pode ser uma prece, um laço espiritual enviado ao universo e talvez uma semente para esse reencontro. Sonhar com quem partiu não é apenas saudade, é laço invisível, é carta não escrita com as mãos, mas com a alma. É encontro silencioso entre dois mundos que nunca deixaram de se tocar. Chico Xavier dizia: "A morte não nos rouba os afetos, apenas nos convida a sentir de outro jeito." E por vezes, esse novo jeito é sonhar, é reencontrar no sonho aquilo que ainda pulsa, aquilo que ainda vive. Divaldo Franco nos orienta sobre a importância de orar antes de dormir, de limpar o coração, de vibrar luz, porque o sonho não é ilusão, é viagem, é resposta. É possibilidade de cura para dores que a vigília não consegue alcançar. E se você sonhou, talvez seja um pedido de reconciliação ou um lembrete: eu continuo aqui. Talvez o sonho seja a forma mais íntima de Deus nos dizer: o amor não morreu. E se essa mensagem chegou agora até o seu coração, talvez seja porque alguém do outro lado está tentando dizer: sinta minha presença. Você também sente que essa mensagem chegou na hora certa? Compartilhe com a gente. Às vezes, o que você escreve cura outro coração também. Com que alma você precisa conversar esta noite? Se essa mensagem chegou até o seu coração, deixe um like. E se sentir que esse canal pode te acompanhar na jornada da alma, inscreva-se. A sua presença aqui é luz.